Oi, eu sou Jane Cabral, sou do Movimento Sem Terra, da Direção Nacional aqui pelo Estado do Pará. Eu gostaria de saber do João Paulo, diante desse cenário, né, em que o Brasil voltou para o mapa da fome, principalmente nesses últimos 4 anos, onde a gente viu 33 milhões de pessoas passando fome, sem ter o que comer, né? Sem ter o café da manhã, o almoço e a janta, e na incerteza de se iria comer no outro dia. Eu gostaria de saber qual política deve ser adotada, né? Entendendo que a gente vive em um país que tem muita terra, né? Muita terra que onde podem ser produzidos alimentos, né? E alimentos saudáveis. Então, eu gostaria de saber qual a política que deve ser adotada para que o Brasil possa sair do mapa da fome e para que não tenha um perigo de voltar para o mapa da fome, né, futuramente, né? Qual política que deve ser adotada realmente para que nos dê essa segurança alimentar, né, e a possibilidade de uma soberania alimentar também? Ótima questão, Jane. Eu acho que esse é o grande desafio do presidente Lula nesse próximo ano. Por que, Juca? O Lula tem um desafio do compromisso que ele assumiu de combate à fome, mas mais do que um compromisso de campanha, é uma causa da vida do presidente Lula, né? E diante disso, os desafios são novos, tem teto de gastos, tem problema climático, a estrutura do Estado foi completamente destruída, então as tarefas são inúmeras. Mas eu listo aqui, Jane, 4 grandes tarefas que eu sugeria ao governo Lula fazer. Primeiro, aumento real do salário mínimo. O salário mínimo é a melhor e maior política pública de diminuir as desigualdades sociais. Segundo, aumento e a garantia do auxílio emergencial. É muitíssimo importante os R$ 600 para que haja política de combate à fome direto, sem ter intermediários. Terceira grande tarefa é nós garantir produtos de qualidade e com preço baixo. E por isso temos que ter uma política pública urgente de produção de alimentos no país inteiro, para que a gente possa garantir que todos os locais você vai ter alimentos sobrando, para que a gente possa fazer um conjunto de políticas públicas de verdade. E por último, nós temos uma política de comercialização desses produtos organizado pelo Estado brasileiro. Nós não podemos permitir que os trabalhadores produzam e que quem leva essa produção para os grandes centros ou para o conjunto das políticas públicas do país seja o mercado. O Estado tem que ser o organizador da distribuição dos alimentos. Essas são as 4 grandes missões que o presidente tem que fazer no próximo período. Eu estou enganado, João Paulo. Eu acho que eu li em algum lugar até a ideia para dar consequência, principalmente a essas 2 últimas condições que você coloca, a ideia de uma criação de alguma coisa como se fosse um Ministério da Fome, não? Olha, tem várias propostas que estão sendo ventiladas, inclusive para tratar só da alimentação, outro para tratar só do tema dos mais pobres, assim por diante. Eu acho, Juca, isso é muito achômetro, que o formato organizado pelo presidente Lula no mandato de 2006 é a melhor estrutura constituída para resolver isso. Que são basicamente 2 ministérios. Um, que é identificar e organizar o auxílio emergencial, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, que é muito mais amplo do que o Ministério da Fome. O segundo é o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que é para produzir alimentos. Essas 2 grandes políticas públicas, elas dão conta de resolver isso. Talvez, eu sugiro ao presidente que nós tenhamos uma secretaria especial para cuidar de alimentação no conjunto do governo. Ou seja, aquela política pública que possa ser organizada, que possa ser construída com todos os ministérios, mas acima disso, de tudo isso, com a sociedade. Um pouco parecido do que foram as políticas públicas no início do primeiro mandato do presidente Lula, organizado pelo Graziano, que era aquela grande propaganda do programa Fome Zero. Eu acho que nós precisamos hoje ter uma secretaria especial que possa, de fato, fazer esse debate com o conjunto da sociedade. E isso pode estar vinculado a um desses 2 ministérios, ou pode estar vinculado, inclusive, ao Palácio do Planalto, para que figuras próximas ao presidente Lula fiquem vigilantes 24 horas como está o tema dos alimentos no Brasil e se, de fato,
as políticas públicas estão chegando à mesa do trabalhador e da trabalhadora. Quer dizer, quando você fala em Ministério do Desenvolvimento Agrário, você está falando de uma coisa que, digamos, supera a ideia do Ministério da Agricultura. Não tenho dúvida. O Ministério da Agricultura, ele só seria possível ser organizado para organizar a produção de alimento se lá saísse lá de dentro o pessoal que só produz commodities para exportação. Por exemplo, soja. Eu não preciso do Ministério da Agricultura para soja. A grande empresa do agro, ela já tem estrutura suficiente para a produção de soja, sem precisar de política pública do Estado brasileiro. Porém, mesmo a Embrapa, mesmo a Conab, que estão vinculados ao Ministério da Agricultura, ele só subsidia essas grandes políticas de exportação. É silo, é infraestrutura, é pesquisa para exportação. Por isso que nós estamos querendo um novo ministério que organiza o desenvolvimento da agricultura familiar. Nós até queríamos um nome bonito, Juca, já em primeira mão, que fosse assim, tipo Ministério da Terra, do Alimento e da Água. Fosse bem definido a sua função social. A reorganização fundiária, a produção de alimento e o cuidado com as águas.